Olá pessoal, meu nome é José Carlos, professor de Geografia, então vou explicar para vocês sobre o conceito de urbanização, tá? Então, nós vivemos no mundo urbanizado, nosso país é um país urbanizado, tá? Urbanizado por quê? Porque a maior parte das pessoas vivem nas cidades e também nós possuímos um modo de vida urbano, tá? O comércio próximo, a grande circulação de pessoas durante o dia, tudo isso caracteriza o modo de vida urbano. Então, sempre foi assim? Não. Até a década de 1960, o Brasil era um país rural, ou seja, nessa época a maior parte das pessoas viviam na área rural, tá? O ambiente rural. Então, as atividades econômicas predominantes no Brasil, que empregavam a maior parte da população brasileira, eram do campo, tá? E aí, aos poucos, as coisas foram se modificando. Então, nas décadas de 50 até 80, ocorreu uma migração em massa de pessoas do campo para as cidades, conhecido como êxodo rural. Êxodo significa saída. Muitas pessoas foram para as grandes cidades em busca de emprego, porque foi a época da industrialização. Então, muitas pessoas viam a cidade como o ambiente do trabalho e do emprego. Porém, teve suas consequências, essa grande vinda de pessoas para as grandes cidades. A consequência foi o inchaço urbano, ou seja, uma cidade com inchaço significa que muitas pessoas vivem naquele ambiente, porém, infelizmente, nem todas conseguem ter condições de vida digna. Tá? Muitas possuem condições de vida precárias. O inchaço urbano, grande concentração de pessoas. Outras consequências foram a segregação socioespacial, aumento das desigualdades nos centros urbanos, tá? Ou seja, muita diferença entre pobres e ricos. No espaço urbano vemos muito isso, muito ainda na nossa era atualmente, a desigualdade aumenta cada vez mais e também modificou vários indicadores sociais. Primeiro, redução da fecundidade. Gente, o que é isso aqui? Fecundidade é o número de filhos por mulheres. Antes, as mulheres tinham muitos e muitos filhos. Cada família tinha 7 filhos, 10 filhos, 15 filhos, né? Muito tempo atrás, né? Quando o Brasil ainda era um Brasil rural. Com a urbanização, a fecundidade, número de filhos por mulheres vem caindo. Tá? Os índices de mortalidade infantil também foram caindo devido à maior facilidade em acesso a serviços médicos, aumento da expectativa de vida e das taxas de escolarização. Então, para você ver que antes, para ir à escola, nas décadas de 50, era muito difícil. Hoje em dia, se tem um conjunto de leis, um conjunto de escolas, e a urbanização permitiu isso com que houvesse uma maior taxa de escolarização. Então, a urbanização modificou muito o nosso país. Então, concluímos o quê? Que o Brasil é um país urbanizado. Tá? A maior parte das pessoas vivem nas cidades. Tá? E nós possuímos um modo de vida urbano. Agora tem um aspecto importante no estudo da urbanização, que é a conurbação. O que é isso? A definição está aqui. União de área urbana de duas ou mais cidades. Como assim? Aqui tem um exemplo, tá? De duas cidades, Goiânia e Aparecida de Goiânia. Aqui marca o limite entre elas. Então, a cidade de Goiânia e a Aparecida de Goiânia são cidades muito urbanizadas. Então, o sujeito que está em Goiânia, quando chega em Aparecida de Goiânia, o tecido urbano ainda continua. Não existe uma área rural extensa que separa aquelas duas cidades. A área urbana ainda continua sendo a mesma área urbana entre Goiânia e Aparecida de Goiânia. Então, quando as cidades crescem, a área urbana, melhor dizendo, das cidades cresce de forma com que elas se juntem, isso nós chamamos de conurbação.
Na nossa realidade aqui em Duque de Caxias, quando você sai de Duque de Caxias e vai para alguma outra cidade do lado, próxima, como São João de Meriti, Nova Iguaçu, você não passa por uma área rural extensa. Você, obviamente, de Duque de Caxias, quando chega em São João de Meriti, ainda está naquela mesma área urbana, área urbanizada. Então, isso nós chamamos de conurbação. O outro conceito é chamado região metropolitana, conjunto de municípios contíguos e integrados socioeconomicamente a uma cidade central com serviços públicos e infraestrutura comum. Então, olha só, nesse mapa nós temos a chamada região metropolitana do Rio de Janeiro. Vários municípios, Itaguaí, Seropédica, Paracambi, Queimados, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Magé, Petrópolis, Guapimirim e por aí vai. Várias cidades. Ou seja, o que é isso aqui? A cidade principal, podemos dizer, tá? A cidade que une as demais é o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é a capital. Então, por ser a capital, nesse caso aqui, o Rio de Janeiro concentra uma grande estrutura de serviços públicos, uma grande infraestrutura comum. Então, muitas pessoas, por exemplo, que moram em Nova Iguaçu, trabalham no Rio de Janeiro. Moram em Magé, trabalham no Rio de Janeiro. Moram em Duque de Caxias, além de trabalhar no Rio de Janeiro, também vão para o Rio de Janeiro em busca de algum tipo de serviço que não possam encontrar em Duque de Caxias. Então, o Rio de Janeiro exerce uma polaridade em todos esses municípios. Tá? Então, isso é uma região metropolitana. Os municípios são integrados a uma cidade comum, tá? É uma cidade central, que nesse caso aqui é o Rio de Janeiro. Curioso notar que Petrópolis também faz parte agora da região metropolitana. Antes era a região serrana, mas devido à integração que Petrópolis estava tendo com o Rio de Janeiro, tá? Então Petrópolis foi incluída também na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Galera, um abraço a todos.